Dados da Patrulha de Fronteira norte-americana mostram que o número de brasileiros detidos tentando entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal cresceu 142% no ano passado em relação a 2015. A Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos contabilizou 3.252 brasileiros presos cruzando ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos em 2016. O número é o maior dos últimos 5 anos. Em 2015, 1.344 brasileiros foram presos. A via preferida pelos brasileiros que tentam ser ilegais nos Estados Unidos é a fronteira com o México, escolhida por 96% das pessoas. Em seguida vem a Flórida, região do porto de desembarque para quem vem de barco partindo das Bahamas. Muitos se arriscam para tentar viver o sonho americano. Foi por esse caminho que 12 brasileiros tentavam chegar aos Estados Unidos e estão desaparecidos até hoje. É a travessia mais insegura e também a mais cara, custando cerca de $20 mil ou mais ou menos R$ 65 mil. Mas muitos ainda se arriscam para viver no país promissor, com moeda forte e estabilidade, e tentar a vida por lá, onde tudo parece dar certo. Aqui no estúdio, Suad Nasser está comigo hoje. A gente pergunta para você a respeito desse assunto aí, para você dizer para a gente por que é que você acha que tantos brasileiros continuam se arriscando e pagando caro em tentativas de atravessar de maneira ilegal os Estados Unidos. Suad, obrigado pela companhia com a gente aqui no Jornal do Novo Tempo. Não por isso, um prazer estar aqui. Suad, existe algum risco de a política imigratória dos Estados Unidos, migratória não, a política de vistos, de concessão de vistos dos Estados Unidos para o Brasil ter alguma interferência, principalmente tendo Trump agora no poder, por conta desses números que mostram brasileiros tentando de maneira ilegal entrar e também aqueles que entram de maneira legal como turistas, mas acabam ficando por lá? Existem tratativas já que vêm ocorrendo desde o ano passado, até já foi falado bastante na TV, onde estão facilitando, deveriam facilitar antes do Trump entrar, né, a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Lógico que para estudar, para trabalhar, visto como turista com volta já Sim. garantida ao Brasil. Entre os dois países não ocorre nada. O que ocorre é que os Estados Unidos têm sua política de recebimento de imigrantes. Mesmo que você consiga o visto no Brasil, depois de várias entrevistas e tudo, você corre ainda o risco de chegar lá e eles devolverem. E ser E devolvido. ser extraditado ainda, né? Extraditado, ser devolvido. Deportado. Deportado. Só que entre os dois países não ocorre nada. O que pode ocorrer é o Brasil solicitar esclarecimentos e cuidar da volta da pessoa. Mas entre os dois países não ocorre nada. Agora, com a entrada do Trump, sabe-se já que vai ficar um pouco mais dura a entrada nos Estados Unidos, né? Por isso, dessa grande corrida de todo mundo querer entrar antes que ele assuma. É o efeito Trump até nas imigrações Até, né? ilegais. Vai alterar muita coisa. Claro. Agora, uma das razões, e a mais evidente, claro, para que brasileiros e outros povos queiram estar nos Estados Unidos é por conta de questões financeiras, econômicas, para ter uma vida melhor. Será que vale a pena, Suad, o risco, principalmente pensando nessas pessoas que fazem essa travessia perigosa com coiotes, atravessando o deserto para entrar pelo México, ou então, como nesse caso aí dos brasileiros agora que foram pelo Caribe? Você percebe que muita gente que vai para lá é que já tem os parentes lá. E os parentes estão bem e acabam mostrando para eles que é um novo horizonte. Já que o problema não é o que vão encontrar nos Estados Unidos, que a gente já sabe que é um país que você paga impostos e você tem o retorno. É um país onde o seu sonho é realizado. Se você trabalha, realmente você tem retorno. O problema é o que nós estamos tendo no Brasil. Não tem perspectiva nenhuma, cada dia está pior, a gente não vê ninguém fazer nada e por parte do governo a coisa está meio devagar. Então, o que ocorre? Não tem segurança, não tem saúde, não tem nada. Então, que perspectiva tem de ficar aqui? Nenhuma. Acaba optando em sair do país. Não é só para os Estados Unidos que o brasileiro está saindo para outros países também. Na verdade, para outros países, inclusive na Europa, talvez seja até mais fácil a ida do que para os Estados Unidos. Alguns países não exigem nem visto, né? Sim, é mais fácil.